Avisa quando começar. Pronto, pode começar, iniciou a gravação. Muito boa noite a todos, prezados alunos, né, prezados colegas. Hoje, dia 21 de setembro, né, estamos aí no nosso quarto encontro, né? Hoje a gente vai abordar o quarto tema do nosso programa, que trata do Ministério do Trabalho e linhas de crédito. Mas antes de eu começar no tema propriamente, a gente vai seguir mais ou menos a mesma linha da aula anterior. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o que nós abordamos, na aula anterior, e na sequência a gente começa com o tema propriamente. Então, gente, na aula anterior, vocês estão lembrados, nós tratamos a respeito das orientações sobre linhas de crédito. Nós vimos que as linhas de crédito nada mais são do que valores, né, que são liberados por instituições financeiras em uma solicitação formal de empréstimo. Portanto, em outras palavras, é o valor que uma instituição está disposta a te emprestar, tá? Tendo como base o seu perfil de pagador, ou mesmo, como alguns chamam, o seu perfil de devedor. Então, é o seu perfil de devedor ou o perfil de pagador que vai definir, né, a linha de crédito que a instituição vai disponibilizar para você, tá? Então, foi ilustrado também, nesse contexto, que existem 4 classificações para o perfil de devedor ou perfil de pagador. Não sei se vocês estão lembrados, o devedor ocasional, que é aquele que deve, mas por algum motivo ele se descontrola no seu orçamento. O devedor crônico, que é aquele que é um pouco mais atrapalhado. O devedor negligente e, por último, o mal pagador. Então, assim, numa linha de classificação, o mal pagador é o pior, né, aquele que de fato não paga, e o devedor ocasional é aquele que, por algum motivo, né, por algum desajuste, ele ficou devendo, mas bastando uma ligação ou uma tentativa de contato, ele, na primeira oportunidade, quita o seu débito, tá ok? E aí, nessa sequência, nós apresentamos uma temática muito importante, que foi o Serasa Score CNPJ. O Serasa Score, nós vimos que trata-se de um sistema de pontuação, sistema esse que vai de 0 a 1.000, que indica a probabilidade de determinada empresa ou pessoa pagar as suas contas em dias, tá? Então, basicamente, esse Serasa Score CNPJ é uma estratégia, tá, utilizada há muitos anos, tá, em diversos países, onde quanto maior a pontuação, mais segurança a transação será, tá certo? Então, o que o Serasa fez? Ele adaptou à realidade brasileira, ok? Então, o score... Professor, Oi, um instantinho só, Casimiro tá com a mão levantada. pode Eu queria falar, saber o que é. pode falar. Então, abre Professor, o microfone. o som tá cortando, tá picotando. Agora não sei se é a internet aqui. Eu acho que pode ser a internet de vocês. Não... Vocês Vamos estão... observando para ver se dá uma estabilizada. Tá, Tá bom. mas vocês estão... As outras salas estão me ouvindo direitinho? Aqui tá certinho, professor. Tá. Então, a gente vai prosseguindo, né? Se houver alguma dificuldade, vocês me avisam. Então, como eu estava falando, né? O Serasa Score CNPJ, que é um sistema de pontuação que vai de 0 a 1.000, né? Onde ele indica a probabilidade, né, de uma determinada empresa ou pessoa pagar as suas contas em dia. Então, esse score de crédito é uma nota, tá certo? Que é dada a uma pessoa ou empresa de acordo com o seu histórico de pagador. Então, quanto maior for a pontuação, mais fácil será, né, o acesso a diversas modalidades de crédito. Então, significa que, se a minha pontuação for elevada, 800, 700, eu estou bem na fita, né? Eu tenho uma facilidade de obtenção de crédito. Por outro lado, se o meu score for baixo,
significa o quê? Que eu não tenho uma boa pontuação, portanto, a minha capacidade de obtenção de crédito ela é pequena. E aí, nesse contexto, nós apresentamos 2 vídeos ilustrativos que foram apresentados com o objetivo de esclarecer melhor o assunto. O primeiro vídeo, eu mostro para vocês como é que se consulta o Serasa Score CNPJ, e um outro é tratando mais algumas características. Então, gente, na sequência da aula anterior, a gente discorreu um pouco mais sobre linhas de crédito. E vimos que as linhas de crédito, normalmente, são concedidas para finalidades específicas. Portanto, se eu, como MEI, não tiver uma finalidade, o que é uma finalidade? É para que eu preciso do crédito. A linha de crédito não vai estar disponibilizada para você. Então, a linha de crédito ela só é concedida para o microempreendedor individual se ele justificar, ou seja, ele apresentar uma finalidade específica. Isso é diferente, né, da modalidade de um empréstimo tradicional, porque um empréstimo tradicional eu solicito, mas eu não preciso dizer o que eu vou fazer com o dinheiro. Já uma linha de crédito, não. Eu preciso justificar, tá, para o que eu irei utilizar aquele crédito. Tá? Eu usarei aquele crédito para adquirir um maquinário, para capital de giro, para compra de matéria-prima, ou seja, eu tenho que fazer uma justificativa, tá certo? E aí a gente viu que na prática as linhas de crédito elas funcionam de forma semelhante a um cartão de crédito ou mesmo a um cheque especial, tá? Em que há um limite e o saldo ele é rotativo. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer o seguinte, que se o banco me libera R$10.000 de linha de crédito, não significa necessariamente que eu vou usar imediatamente aqueles R$10.000, tá certo? Eu posso, por exemplo, utilizar 1.000 dos R$10.000, tá certo? Então, é muito parecido, né, com um cartão de crédito. O cartão de crédito disponibiliza a administradora do cartão o limite para você e você usa se você quiser. Se você não quiser utilizar, você não usa. Então, a linha de crédito ela é feita de forma semelhante. A instituição disponibiliza um limite, uma linha, e você faz uso daquela linha em seu montante parcial ou total, dependendo da sua necessidade. Tá certo? Então, na realidade, as linhas de crédito são recursos pré-aprovados, né? em que o recebedor não precisa necessariamente utilizar. E aí, em seguida, né, a gente apresentou algumas linhas de créditos, né, atualmente existentes no mercado para MEI. Nós apresentamos algumas, a linha de crédito da Caixa Econômica Federal, a linha de crédito do Santander, a linha de crédito do Bradesco. Então, depois vocês dão uma consultada naquelas linhas de crédito que eu apresentei para vocês para o microempreendedor individual. E, por último, né, para fechar a aula passada, a gente ressaltou alguns cuidados que devem ser tomados, né, por parte do microempreendedor individual ao solicitar um crédito para não cair em inadimplência. Então, gente, não é porque você vai a uma instituição financeira e a instituição financeira te libera uma linha de crédito e você faz uso da linha de crédito de forma indiscriminada, isso tem que ser tomado com muito cuidado para não gerar uma inadimplência. Até porque a gente hoje vive um cenário de taxas de juros elevadas. Então, se você contrair, né, digamos assim, um crédito maior do que a sua capacidade de pagamento, você corre o risco de se tornar inadimplente, tá ok? Então, isso foi basicamente a aula passada. E agora, a gente entra na temática da aula de hoje, que é essa temática aqui que eu estou apresentando aqui no slide, o tema 4, aonde a gente vai falar, primeiramente, um pouco mais sobre as linhas de crédito, especificamente o microcrédito, e, na sequência, a gente vai falar do programa Proger do Ministério do Trabalho, tá ok?
Então, começando propriamente a temática da aula de hoje. Como o próprio nome diz, gente, o microcrédito, ele é um recurso financeiro pequeno. Por que pequeno? Porque é de uma pequena magnitude. E ele é destinado para quem quer abrir ou mesmo aquela pessoa que já possui um micro ou um pequeno empreendimento. Então, palavras-chave: microcrédito, recurso financeiro pequeno, destinado àquela pessoa que quer abrir um negócio ou já possui um negócio do tamanho micro ou um pequeno empreendimento. E, nesse sentido, a linha de microcrédito para o MEI nada mais é do que um oferecimento por parte das instituições financeiras de crédito a juros menores, né, e com melhores níveis de exigência para a aprovação. Então, essa linha de crédito que as instituições disponibilizam para o microempreendedor individual, elas, por ser um programa de estímulo, né, ao empreendedorismo, os juros que são cobrados pelas instituições financeiras são menores do que aqueles praticados numa linha de crédito tradicional. Tá certo? E, além disso, os níveis de exigência para a aprovação, pelo fato do programa ser subsidiado, são melhores, ou seja, não se exige demais do microempreendedor individual para liberar aquela linha, aquela determinada linha de microcrédito, ok? E é importante, gente, ressaltar que o valor das linhas de microcrédito ela é menor. Se a gente comparar, por exemplo, com os empréstimos para as empresas de outras categorias, tá? Então, se eu comparar uma linha de crédito tradicional com uma linha de microcrédito, não há o que comparar, o valor é efetivamente menor. Mas é importante ressaltar que esse valor, embora ele seja menor, ele é proporcional, né, ao faturamento anual do MEI. Então, não sei se vocês estão lembrados nas aulas anteriores, mas lembra que eu falei para vocês que o MEI tem um limite de faturamento anual de R$ 81 mil? Então, se o limite de faturamento do MEI é de R$ 81 mil, a linha, né, de microcrédito, o valor das linhas de microcrédito não pode chegar a uma magnitude desse montante. Então, normalmente, o que a literatura financeira ela estabelece como praxe? 20%, no máximo 30% ao seu faturamento, é o seu crédito. Então, se você pegar 25% de R$ 81 mil, dá um limite de 20 mil. Por isso que as linhas de microcrédito normalmente não ultrapassam 21 mil reais, porque ela é proporcional ao faturamento do MEI. Se amanhã o faturamento do MEI vier a aumentar, a linha de microcrédito, por consequência, irá aumentar também. Alguma dúvida? Ninguém se manifestou, não, professor. Então, vamos seguir. Além disso, gente, além da linha de microcrédito ter um valor de magnitude menor, né, é importante ressaltar que a burocracia ela é menor, né? Ela é menor considerando que a instituição ela possui menores riscos de inadimplência, como baixo custo operacional. Então, como há um incentivo governamental por trás, a instituição, quando ela concede aquela linha de microcrédito para o microempreendedor individual, os riscos de inadimplência são, por consequência, menores do que o empresário comum, né? E o custo operacional também dessa operação ela é menor. Então, por essas características, a gente costuma dizer que a burocracia para a liberação da linha de microcrédito ela é, de fato, substancialmente menor. Então, se eu procurar uma linha de microcrédito na Caixa Econômica Federal, por exemplo, eu vou ter muito menos burocracia
do que uma linha de crédito tradicional numa instituição qualquer. Ok? Então, seguindo, né? Outro aspecto importante é que o crédito, né, que a linha de microcrédito para o MEI, ela é bem variável. Por que ela é bem variável? Porque ela pode variar de R$100, por exemplo, até 20, 21 mil reais. E o que vai definir, digamos assim, o montante que a instituição vai liberar para você como microempreendedor individual de linha de microcrédito? O que vai definir? Vai ser a sua finalidade. Ou seja, você vai ter que justificar à instituição financeira que você está solicitando um microcrédito para que você vai fazer uso daquele dinheiro. Então, se a finalidade for uma finalidade importante, a instituição vai liberar o quê? Uma linha de microcrédito maior. Se a finalidade não for tão importante, a linha de microcrédito será menor. Então, gente, neste sentido, são concedidos valores geralmente menores para investimentos, por exemplo, em capital de giro, e valores maiores para investimentos, por exemplo, com infraestrutura. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: se eu vou a uma instituição financeira e solicito uma linha de microcrédito e eu justificar como finalidade que aquele dinheiro vai ser usado para capital de giro, o que é capital de giro? É o que está efetivamente girando dentro da tua empresa, ou seja, compra e venda, é o gasto diário. Essa finalidade é tão importante, por exemplo, do que eu solicitar uma linha de microcrédito para investimento, por exemplo, como compra de um maquinário, ou, por exemplo, uma reforma. Então, se eu justificar que o meu microcrédito é para comprar um maquinário que será utilizado na produção de um determinado artesanato, muito provavelmente a instituição financeira vai te liberar um microcrédito maior do que liberaria, por exemplo, se você justificar que a finalidade do seu microcrédito é para capital de giro. Então, normalmente, a instituição libera valores menores para capital de giro e valores maiores para investimentos em infraestrutura. Então, quando você justifica e coloca uma boa justificativa, evidentemente, o seu valor de linha de microcrédito vai ser muito maior. Então, por isso, prezados alunos, é muito importante, mas é muito importante mesmo, saber qual a sua real necessidade antes de pedir o microcrédito. Então, antes de ir numa instituição e solicitar o microcrédito, fica a dica: justifique, pense numa justificativa que vá convencer a instituição financeira a liberar aquela linha de microcrédito. Então, a justificativa, ela é fundamental, ok? Alguma dúvida? Ninguém, professor. Ok. Só um minutinho para beber minha aguinha. Então, gente, outro aspecto importante que merece assim um destaque bastante importante na aula de hoje que eu trouxe para vocês é saber a diferenciação entre preço e valor. Às vezes a gente, no dia a dia, no cotidiano, acaba confundindo, né, esses conceitos. Mas são conceitos que, embora possam parecer similares, eles têm uma diferença significativa. E vocês, como, né, alunos, saberiam expressar essa diferença? Muito provavelmente não, ou poderiam até confundir os conceitos. Então, neste contexto, eu trouxe para vocês a diferença, porque o preço, gente, é o dinheiro que você paga, ou o dinheiro que você desembolsa para a aquisição
de um determinado produto ou serviço. Então, se eu estou pagando ou desembolsando um determinado valor para adquirir um determinado produto ou mesmo um determinado serviço, aquilo a literatura vai definir para vocês como preço, ok? Por outro lado, o valor ele apresenta um conceito um pouco mais subjetivo. Por que subjetivo? Porque é um conceito um pouco mais abstrato. Quando o conceito ele é objetivo, é aquele conceito, né? É aquilo que é como matemática, 1 mais 1 igual a 2. Quando o conceito ele é subjetivo, é um conceito que depende da sua interpretação, tá certo? Então, nesse contexto, o valor, o que seria o valor? É o que você efetivamente leva em sua consciência. E o que é o que você leva efetivamente em sua consciência? Então, em outras palavras, é o que você ganha ao adquirir aquele produto ou serviço. Então, por exemplo, preço, quando eu vou adquirir um determinado equipamento, um aparelho celular, por exemplo. Então, o preço é aquilo que eu vou desembolsar para a aquisição daquele celular. Já o valor, é o que eu vou efetivamente levar na minha consciência ao adquirir aquele celular. Então, é o quanto eu vou ganhar em termos subjetivos ao adquirir aquele determinado produto. Então, é uma diferença importante? Sim, é uma diferença importante. Então, embora os conceitos eles sejam parecidos, há uma diferença. Então, gente, neste sentido, neste contexto, eu vou apresentar para vocês o primeiro vídeo da aula de hoje. E esse vídeo ele traz uma diferenciação muito clara entre o que é valor do que é preço, tá? Então, é um vídeo curto, mais ou menos de 3 minutos e pouco. Eu vou passar para vocês e, na sequência, a gente vai discutir um pouco sobre o vídeo. Só um instantinho. Agora, deixa eu só ver aqui, gente. Incluir áudio no sistema. Vocês estão vendo? Tá aparecendo aqui sim, professor. Tá bom. Então, eu não me atrapalhei tanto, né? Então, gente, eu vou passar aqui esse primeiro vídeo que mostra a diferença entre o valor e o preço que eu acabei de falar para vocês. Sabe qual é a diferença entre valor e preço? Tem diferença, tá? E a gente vai falar disso nesse vídeo. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever nesse canal para você receber vídeos como esse todos os dias, tá bom? Todo dia tem um vídeo novo aqui para você sobre marketing, copywriting, sobre negócios digitais e sobre funil de vendas, que são os assuntos que eu mais falo aqui no canal. Então é isso, se inscreve aí. Mas vamos lá, vamos falar sobre a diferença de valor e preço. Qual é essa principal diferença? Tem um cara muito famoso, muito rico, que diz o seguinte: preço é o que você paga e valor é o que você leva. E quem falou isso foi o Warren Buffett, né? Que é um dos maiores investidores do mundo e um dos caras mais ricos do mundo, se não for o mais rico nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Ele tem alguns bilhões de dólares, tá? Inclusive ele falou que vai doar 99,9% do dinheiro dele e 0,01% dava centenas de milhões de dólares. Tipo, tá bom, para viver, para ele, para os netos, para os filhos, para todo mundo. Mas esse é o cara então que falou isso. Então se você parar para olhar o que ele falou, preço é o que você paga e valor é o que você recebe. Essa é a grande diferença de valor e preço. A questão aqui é o seguinte: se você tem um negócio, você tem controle, muitas vezes, sobre o preço daquilo que você está vendendo. Muitas vezes, tá? Em alguns casos, não. Então, se você vende
commodities ou produtos que têm muitos iguais no mercado, você não tem tanto controle sobre o preço, né? Para você conseguir vender, você tem que colocar um preço de mercado, um preço que consiga vender de fato. Agora, valor você controla 100%. Você pode não falar nada, ou seja, você pode não construir valor na mente do seu cliente, e aí o preço vai sempre estar mais alto do que o valor, ou você pode ativamente construir valor na mente do seu cliente. Como assim? Então, imagina que eu tenho este mouse para te vender, tá? Esse mouse vai custar R$300. E você olha e fala, nossa, um mouse por R$300 é um mouse bem caro. Aliás, eu não acho que custa mais caro que isso, inclusive, né? Mas enfim, né? A Apple tá maluca nos preços. R$300 então. E aí, quando você sabe que esse mouse custa R$300, você fala, tá bom, mas por que eu gostaria deste mouse? E você pode construir valor, né? Então, isso é geralmente o trabalho de um copywriter, né? O cara vai lá e fala assim, então esse mouse, ele é feito com design tal, com material tal, ele tem X de velocidade, e você começa a falar vários benefícios e vários resultados que você pode obter usando esse produto. Nessa hora, você começa a aumentar o valor do seu produto, o valor percebido, o valor que as pessoas percebem naquilo que você está vendendo. Quando as pessoas percebem que o valor está mais alto que o preço que elas estão vendo, ou seja, ela olha e fala, nossa, R$300 está barato por isso daqui. Nesse momento, o valor ultrapassou o preço, ou seja, a pessoa acha que aquilo ali vale muito mais do que os R$300 que ela tem no bolso. Ou seja, para ela é uma troca irresistível. Ela fala, meu, eu vou comprar esse negócio porque vale muito mais do que os R$300 que eu tenho aqui no meu bolso. Então, essa é a diferença principal entre preço e valor. Se você aprendeu e se você gostou desse vídeo e se você tem qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Todo dia tem um vídeo novo aqui para você e qualquer dúvida que você queira também eu respondo muitas vezes em vídeo, então não esquece de deixar seu comentário, tá bom? A gente se vê no vídeo de amanhã. Um grande abraço e até amanhã. Só um instantinho, gente. Bom, após a gente passar esse rápido vídeo, né? O que esse vídeo ele tentou trazer para a gente em termos de recado, né? Que há uma diferença uma nuance bem pequena, né? Entre valor e preço. Então, o preço é o que você paga para adquirir um determinado produto. E o valor é o que você ganha. Aqui não tá. Oi? Acho que seria. Não. Houve Foi um município que entrou agora, professor. Ah, tá, desculpa. Então, gente, assim, como eu disse anteriormente, né? Esse vídeo ele procura mostrar a diferença de forma clara entre preço e valor. Então, preço é o que você paga para você adquirir um determinado produto ou serviço, e o valor é a que você efetivamente leva ao adquirir, né? O que você ganha ao você adquirir um determinado produto ou serviço. Então, ele deu o exemplo daquele mouse, né? O mouse da Apple, né? Normalmente, os produtos da Apple são produtos de preços elevados. Vê o volume ali, Bárbara. Na cara. Pode seguir, professor, mutei Posso aqui. seguir, né? Então, por exemplo, ele deu como exemplo o preço daquele mouse da Apple, né? Os produtos da Apple normalmente são produtos de preço maiores do que dos concorrentes. Então, aquele mouse, por exemplo, custava R$300. Então, se você olhar friamente, R$300 para adquirir um mouse é um preço elevado, né? Mas se você justificar que você, ao adquirir aquele mouse... tá dando um ruidinho aí de som. Eu estou mutando, professor. Pode Bom. seguir. Tá. Então, como eu disse, né? Então, o meu mouse não custa R$300 não, tá, gente? O meu mouse custa bem baratinho. Mas vamos supor que esse mouse aqui custe R$300. Então, R$300 para comprar um mouse é um preço elevado, né? Aí você vai dizer, poxa, mas R$300 para adquirir um mouse? Bom, se eu justificar que o ganho ao comprar este mouse por R$300 vai ser muito maior, porque esse mouse faz isso, faz aquilo, pode operar a 10 metros de distância, tem uma autonomia
de não sei quantas horas funcionando e etc, 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 e eu conseguir convencer o consumidor que ele, pagando R$300, ele vai ganhar muito mais do que R$300 em termos de satisfação, significa o quê? Que o valor ultrapassou o preço. E nesse contexto, quando o valor ultrapassa o preço, você consegue até cobrar um preço mais alto. Tá certo? Então, é importante a gente entender essas diferenças. E uma empresa, quando ela cobra um preço, ela tem que o quê? Justificar aos seus clientes que o ganho que o cliente vai ter ao comprar aquele produto vai ser muito maior do que o preço que ela vai pagar. E é por isso que as pessoas pagam. As pessoas pagam porque elas acham que a sua satisfação será muito maior do que o preço. Tá ok? Alguma dúvida? Acredito que não, ninguém se pronunciou. Então, tá bom, gente. Então, a gente vai seguir aqui no nosso estudo, né? Depois de falar essa pequena diferença entre preço e valor, vamos falar agora de um outro tema de extrema relevância, né? Um outro assunto de extrema relevância, que é o crédito para o microempreendedor individual. Aí pergunta-se, né? Qual o valor? Qual o valor que o microempreendedor individual terá de crédito? Então, evidentemente, o valor ele pode variar. Se é, por exemplo, o primeiro crédito, estaria com aquela instituição. Então, significa, em outras palavras, que se eu, como microempreendedor individual, vou a uma determinada instituição e solicito aquele crédito pela primeira vez, o valor será, evidentemente, menor. Correto? Mas, se eu adquiro um determinado crédito e eu pago aquele empréstimo, é criada uma relação de confiança, né? Entre você, microempreendedor individual, com aquela instituição que lhe concedeu aquele crédito. Tá certo? E aí, num segundo momento, quando você solicitar um crédito novamente, muito provavelmente você vai conseguir um valor maior no futuro. Então, esse valor, em resumo, ele varia, sendo o primeiro crédito pequenininho, pagando, ele vai aumentando até chegar a um limite interessante. Tá ok? Então, seguindo no nosso estudo, quais seriam as melhores organizações para o microcrédito? Então, as melhores organizações para o microcrédito, evidentemente, tudo vai depender do objetivo e da realidade daquele microempreendedor. Então, aqui eu vou apresentar para vocês algumas informações que podem lhe ajudar. Então, as instituições financeiras regularizadas pelo Banco Central podem ser bancos públicos, bancos privados, organizações sociais ou cooperativas de crédito. Então, qualquer uma dessas organizações, sejam elas bancos públicos, bancos privados, organizações sociais ou cooperativas de créditos, estão aptas a lhe conceder um microcrédito. E qual seria a melhor organização? Não existe melhor organização. A melhor organização é que vai lhe conceder a melhor, digamos assim, as melhores condições de crédito. Então, se for um banco público, por exemplo, pode ser um Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, né? Se for, por exemplo, um banco privado, pode ser um Itaú, um Santander, um Bradesco da Vida. Se for uma cooperativa de crédito, pode ser um Sicredi, um Sicobi e etc. Então, a organização que vai ser melhor para você vai depender da, digamos assim, melhor condição que ela lhe conceder em termos de crédito. Mas, normalmente,
é importante a gente destacar que os bancos públicos, eles possuem, normalmente, tá, as menores taxas de juros e também as melhores condições de pagamento, tá certo? Tanto para micro como para pequeno empreendedor, tá certo? Com faturamento proporcional. Porque elas possuem normalmente as melhores condições em termos de taxa de juros e em termos de condições de pagamento. Porque, normalmente, esses bancos eles recebem subsídios do governo federal por meio de um chamado Programa Nacional de Microcrédito. Então, por estes bancos terem esses subsídios, eles conseguem oferecer, né, aos microempreendedores individuais uma condição melhor em termos de taxas de juros e em termos de condição de pagamento. Eu falo normalmente porque toda regra tem exceção, né? Hoje eu estou dizendo para vocês que, digamos, a Caixa Econômica Federal poderá oferecer uma melhor condição, mas amanhã um banco privado poderá oferecer uma condição melhor. Então, isso vai depender, evidentemente, do cenário econômico. Ok? Então, seguindo no nosso estudo, além dos bancos públicos, algumas organizações sociais e cooperativas de microcrédito também são filiadas ao programa do governo federal. E, por serem filiadas, conseguem também oferecer uma condição de microcrédito em termos de taxa de juros competitiva, tá? Então, você tendo esse subsídio, né, do governo federal, eu consigo oferecer na ponta uma condição melhor, né? Uma condição melhor para o meu microempreendedor individual. Porque se eu não tivesse esse subsídio, a condição, evidentemente, seria pior, né? Mas, assim, né? Isso muito na teoria, né? Porque na prática a gente vê que ainda há muito que melhorar, né, em termos de crédito nesse país, né? As condições de oferecimento de crédito às pessoas, de maneira geral, elas ainda são bastante assim insatisfatórias em termos de juro quando a gente compara, por exemplo, com outros países. Por exemplo, enquanto um banco remunera na ponta um poupador de recurso 14% ao ano, né, que é o que é aproximadamente a taxa Selic anual, cobra na outra ponta 100, 150% ao ano de taxa de juros para quem solicita um empréstimo. Então, o spread bancário ele é, no Brasil, ainda muito elevado. Por isso que é importantíssimo esses programas do governo federal para oferecer esses subsídios para que as instituições financeiras ofereçam condições de créditos mais competitivas, né? Porque condições de crédito estratosféricas tem todos os bancos oferecendo por aí. Mas se você pega um crédito, por exemplo, a 6% ao mês, 7% ao mês, no cenário econômico atual, você não paga. Por isso que eu preciso dessas linhas de crédito subsidiadas. Então, a linha do crédito do microempreendedor individual, ela tem essa taxa de juros menor por ter esse subsídio do governo federal. Ok? Alguma dúvida, gente? Ninguém, professor. Então, a gente, para saber mais sobre as organizações, né, filiadas, seria interessante a gente acessar o portal do Ministério do Trabalho. Eu vou até mostrar para vocês o portal, que é um portal bastante amplo, em que não fala só sobre carteira de trabalho, mas fala bastante assuntos e é bastante interessante, gente, a gente ilustrar para vocês esse portal. Então, eu só vou aqui rapidamente parar de compartilhar e vou compartilhar novamente, apresentando para vocês o portal do Ministério do Trabalho. Só um instantinho, gente.
Então, vamos lá. Está aqui. Está compartilhado ou não? Eu acho que agora... deixa eu Não ver tá se- não, professor. Então, só um instantinho. Agora me atrapalhei aqui. Compartilhou? Compartilhou. Então, aqui, está aqui o portal, né, do Ministério do Trabalho e Previdência. É um ministério ligado ao governo federal. E esse portal, ele apresenta muitas informações importantes, muitas informações interessantes, destaca essas questões dos subsídios, destaca, por exemplo, questões importantes, como, por exemplo, o programa Sim Digital, que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse programa Sim Digital, que é um chamado Programa de Renda e Oportunidade, né? Então, esse programa Sim Digital chama-se Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, e ainda onde o microcrédito de investimento poderá chegar até R$ 4.000. Então, qual é o benefício desse programa? Ele consegue atingir uma quantidade enorme de empreendedores e consegue oferecer uma taxas de juros, né, cobradas na ponta pelas instituições financeiras muito mais favoráveis. Então, esses programas, eles são programas que são subsidiados pelo governo federal e conseguem oferecer na ponta para o microempreendedor individual linhas de microcrédito com valores muito mais atrativos, né? Então, aqui é importante vocês darem uma navegada, né, nesse portal do Ministério do Trabalho, porque ele é bem interessante, né? Então, esse programa, por exemplo, do Sim Digital, ele vai incluir, por exemplo, empreendedores populares sem histórico de apoio creditício no sistema financeiro. Então, por exemplo, aquele microempreendedor que nunca conseguiu um crédito no sistema financeiro, então, utilizando esse programa, ele vai ter mais facilidade de obtenção do crédito, tá certo? Então, são programas que são criados pelo governo federal com o intuito de facilitar, né, o crédito para os microempreendedores individuais. Tá? Então, é importante, quando vocês tiverem oportunidade, de darem uma navegada nesse portal do Ministério do Trabalho e Previdência, que ele é um portal bem interessante, tá? Ele tem bastante informações. Agora você vê aqui, tem benefício caminhoneiro, benefício taxista. Claro que não vou entrar aqui no mérito, tem muita coisa eleitoral, mas ele é um portal que mostra muito informações importantes para o trabalhador de uma forma geral. Tá ok? Então, voltando aqui à nossa apresentação, deixa eu só parar de compartilhar para compartilhar novamente. Antes de voltar aqui à apresentação, alguém tem alguma dúvida no que eu falei até o presente momento? Vocês estão muito calados hoje. Ninguém se pronunciou, mas, pessoal, querendo tirar dúvida, levantem a mão, tá? Que a gente dá a vez. Queriam falar um pouco sobre preço e valor, entenderam um conceito, né? Conseguiram captar essas questões importantes? Eu estou aí à disposição de vocês. Como eu disse no nosso primeiro encontro, né? A gente passa conhecimento, mas a gente também aprende, né? Então, todo professor, ele aprende também com os alunos, né? É uma troca de conhecimento. Ninguém nasce sabendo tudo, né? Então, estou aqui também à disposição de vocês para aprender com vocês, né? Aprender com a experiência de vocês, e por isso que é importante, né, que vocês coloquem também as questões de vocês. Alguma dúvida? Então, a gente vai seguir, né? A gente vai começar agora um outro tema, que é o tema do PROGER, que é o Programa de Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho, já que eu estou falando
do Ministério do Trabalho, e eu vou voltar o compartilhamento de tela para a gente voltar aqui à nossa apresentação. Tá? Só um instantinho. Tem alguém que levantou a mão, não é isso? Ou não? Não, Tem alguém? professor, aqui não apareceu nada, não. Não, mas tem uma... Acho que Cordeiro, não? Levantou a mão? Então... Cordeiro, sim. Então. Não apareceu aqui para mim, estranho. Eu, por sorte, pessoal, eu vi a tela, porque normalmente, como eu estou na apresentação, eu não estou sempre olhando vocês. Mas eu vi aquela mãozinha levantada, e aí... O meu deve estar travando, vou pedir para ficarem Então, de olho. Qual é o seu nome? Qual é a sua dúvida? Meu nome é Kathleen, eu sou aluna aqui do curso, e como o senhor estava falando a respeito do preço e da venda, do que eu compro e do que eu vendo, eu faço artesanato, faço as bonequinhas de postigo, como eu falei com o senhor da última vez. Então, assim, eu aumentei o preço da minha boneca porque o preço das coisas está muito caro. Sem dúvida. Então, assim, a que eu vendia, a que eu fazia por 10, eu estou fazendo por 12. Sim. E a que eu fazia por 10, eu faço por 15. Entendeu? Mas aí a por 15, eu faço ela mais personalizada, eu faço ela com maquiagem, essas coisas, entendeu? E assim, eu estou aprendendo muito, 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 de verdade. Que Estou bom. aprendendo muito. Parabéns para você, que bom. Fico feliz por isso. Mas, gente, aproveitando que a colega colocou, né? O preço, né? Tem horas que você não tem como você não aumentar o preço, né? Ainda mais num cenário que a gente vive hoje, inflacionário, em que os insumos cada dia aumentam mais, a gente vai no mercado, cada dia a mercadoria está com um preço diferente, não é verdade? Então, tem uma hora que não tem como a gente não repassar, né? Aquilo na nossa mercadoria. Então, o que ela falou, né? Eu vendia por 10, agora eu estou vendendo por 15. Então, o meu preço hoje é 15. Mas quando eu estava colocando o conceito do valor, é o quanto a pessoa que comprou aquele produto seu por 15 reais vai ganhar em termos de satisfação por comprar aquela mercadoria a 15 reais. Então, se na cabeça dessa pessoa que comprou aquele artesanato por 15 reais, tá? Que é o preço atual, o valor para ela ultrapassar os 15 reais, por exemplo, em termos de satisfação, aquilo vale para mim muito mais do que 15. Eu fiquei satisfeito com aquele produto. Então, o meu valor é 20. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que você está bem na fita. Ninguém vai reclamar do teu preço. As pessoas reclamam do preço também porque elas não conseguem entender o ganho que elas vão ter em termos de satisfação. É por isso que quando você tem uma marca A que não é conhecida e uma marca B que é muito conhecida, a marca B consegue oferecer um preço muito mais alto, porque a pessoa que compra a marca B, ela tem uma satisfação por estar comprando aquela marca muito maior do que a marca A. Então, essas questões são importantes, sim. A gente tem que colocar para os nossos clientes que, ao comprar um determinado produto, ao comprar um determinado artesanato, elas vão ficar satisfeitas com aquela compra, elas vão ficar felizes. Então, a felicidade, por isso que eu falei para vocês, é um conceito subjetivo. Então, eu tenho que sempre tentar convencer o meu cliente que ele, comprando aquele produto, ele vai ficar feliz, ele vai ficar satisfeito. Então, o preço torna-se até pouco importante. Entenderam? Ok? Alguém tem mais alguma outra dúvida, gente? Muito bem colocado. Podemos continuar? Pode sim, professor. Tá, porque às vezes fica tudo mudo, aí eu fico logo preocupado se a minha internet caiu, se vocês estão me ouvindo,
porque, sei lá, né? A gente vive, às vezes, umas instabilidades assim de internet. Outro dia eu estava numa reunião de trabalho, aí eu estava falando com os colegas, né, do meu trabalho, que o meu trabalho hoje tá híbrido, né? Então, ele é um semipresencial. Então, a gente trabalha remotamente, quando precisa ir ao escritório, a gente vai ao escritório. Eu estava numa reunião falando, quando eu vi, eu estava 20 minutos falando para o além, porque a minha internet tinha caído e eu não tinha percebido. Então, por isso que eu sempre pergunto a vocês, né, se vocês estão me ouvindo. Então, vamos voltar aqui ao compartilhamento e vou voltar à nossa apresentação, Tá bem, professor. tá? Então, gente, voltando ao nosso estudo, né, eu estava falando do Ministério do Trabalho e Previdência, eu vou agora entrar numa temática bastante interessante, que é o programa PROGER. O que é o programa PROGER? Se você olhar ali nas siglas, né, do programa, chama-se Programa de Geração de Emprego e Renda. Então, PRO de programa, G de geração, E de emprego e R de renda. Então, Programa de Geração de Emprego e Renda. Então, esse programa de geração de emprego e renda é um conjunto, tá, de linhas de financiamento que foi criado com o objetivo de quê? De aumentar a política pública de combate ao desemprego mediante financiamentos que estão focados em empreendimentos de menor porte, em diversos setores da economia, tá certo? Como, por exemplo, turismo, como, por exemplo, exportação, como, por exemplo, inovação tecnológica, entre outros. Então, trata-se de um conjunto de linhas de financiamento que foi criado com este objetivo, com esta finalidade: aumentar, a palavra incrementar significa aumentar a política pública de combate ao desemprego. Então, como é que vai aumentar essa política pública? Mediante linhas de financiamentos que estão focados em empreendimentos de menor porte. E aí entra, né, o microempreendedor individual. Então, o microempreendedor individual está dentro desse programa PROGER, que é vinculado ao Ministério do Trabalho. Esse programa, né, PROGER, ele destina recursos para linhas que são destinadas à melhoria de qualidade de vida e da empregabilidade do trabalhador e também para a agricultura familiar, tá certo? Aí vem uma questão importante, né? Da onde vem o recurso desse programa? Isso eu vou abordar um pouquinho mais na frente. O recurso desse programa, ele vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que daqui a pouquinho eu vou comentar um pouquinho mais com vocês. É um fundo que tem lá um recurso bastante substancial e o Ministério do Trabalho utiliza esse recurso para, parte desse recurso, evidentemente, para este programa de geração de emprego e renda. Tá ok? Então, gente, as ações deste programa denominado PROGER, elas se consolidaram como instrumentos da política pública de geração de emprego e renda, de inclusão social, de melhoria da qualidade de vida, mediante o quê? Mediante a concessão de crédito com encargos reduzidos, encargos esses financeiros, e prazos de pagamentos compatíveis com o retorno das atividades financiadas. Então, trata-se, em resumo, de um programa do governo federal que subsidia ao trabalhador para gerar emprego e renda, tá certo? Concede crédito com
encargos com juros mais reduzidos e prazos de pagamentos mais compatíveis com a realidade de cada um. Tá ok? Alguma dúvida? Bom, então vamos falar um pouquinho só dos objetivos desse programa. E depois que a gente falar dos objetivos desse programa, a gente faz um intervalo. Os objetivos do programa de geração de emprego e renda, eu apresentei aqui 4, mas existem mais outros objetivos se a gente procurar lá no site do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, dentre os seus objetivos, destacam-se, primeiro, o desenvolvimento de infraestrutura que propicie o aumento da competitividade do país. Então, esse programa ele visa desenvolver a infraestrutura para aumentar a competitividade do país. Este programa ele visa a melhoria das condições de vida dos trabalhadores em geral, em especial os trabalhadores de baixa renda. Esse programa ele tem também por objetivo estimular as exportações do país, né? E também, além de estimular as exportações do país, estimular o fortalecimento das cadeias produtivas. Então, se eu estimulo o pequeno agricultor, eu estimulo toda a cadeia de produção, tá ok? Esse programa também ele tem por objetivo a participação ativa na democratização do crédito produtivo popular, para, digamos assim, sepultar de vez a ideia, né, de que o crédito ele só é destinado a grandes empresários. Então, o Progera ele vem com esse objetivo, né, de estimular, né, o crédito produtivo popular a pessoas de baixa renda para um objetivo de geração de emprego. Tá certo, gente? Professor, Pois São não. José está com a mão levantada. Pois não. Pode falar. Deixa eu só voltar aqui para o meu Teams e ver São José. Pode falar, São José. Boa noite, professor. Boa noite. Então, o que ficou a minha dúvida seria o seguinte: essa linha de crédito em relação ao projeto poderia entrar em cooperativa? Dando um exemplo. Igual, São José, no passado, a gente teve o grupo de tapeceiros, tá? E era uma senhora que fazia, a dona Maria Cláudia, e ela foi até para o exterior e tudo, era muito conhecida a tapeçaria dela. E, no caso, eu gostaria de ter um grupo, ela não está mais, né? Fazendo essa parte tapeceira, mas ficou muitas pessoas que ainda têm esse, né? Aprendeu até com ela. Se eu quisesse fazer criar, sem que fosse uma cooperativa, eu poderia entrar esse financiamento do projeto? Ou Olha, não? no conceito do Progera, ele é um conceito muito alocados nos bancos oficiais federais, entendeu? Então, assim, eu vou pesquisar para vocês se a cooperativa entra dentro do programa Progera. Porque, pelo que foi apresentado e colocado, a gente subentende nessa questão. Porque aí entra essa outra parte todinha, social. Sim. Porque já existia. Então, entraria essa parte social. Eu sei que cooperativa, cada um tem, né? A cooperativa, ela tem as propriedades dela. Mas aí, de repente, por uma questão até mais, vamos dizer assim, justa, né? Poderia entrar, aqui no meu município eu tenho o Sicredi, poderia entrar essa outra parte. Entendi. Tá, então, na próxima, o senhor não. Você, no caso, semana que vem, encerra? Não, semana que vem a gente ainda tem outro tema, que a gente vai falar do BNDES, né? Então, na aula que vem, eu trago isso para vocês, tá bom? Eu te aguardo, então. Eu vou até tomar nota, porque eu te aguardo. Se a gente não toma nota, a gente acaba esquecendo, não é verdade? Então, né? Só um instantinho. Ninguém tem memória de elefante, né? Então, Então tá. tá bom? Essas cooperativas de crédito entram. Então,
Porque aí, justamente, seria mais ou menos o que foi colocado, mas às vezes uma coisa é teoria, outra coisa é prática, né? Isso. Tá bom. Então tá. Tá, muito obrigado, tá? Agora é a hora do cafezinho. Isso. Agora, então, a gente aproveita agora que são 8 horas, né? Fazer aí 10 minutinhos de intervalo e aí a gente retoma na sequência. Tá bom, gente? Perfeito, professor. Até já para vocês.
Estava falando sem microfone. Estamos de volta. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, professor. O microfone deu uma travada aqui também. Não, eu sei. Tudo bem. Eu aproveitei, deixa eu só... Então, vamos retomar, né, a nossa apresentação. A gente estava falando aí do PROGER, né? Que é o Programa de Geração de Emprego e Renda do Governo Federal, né? A gente falou na primeira parte da aula que são 4, né, dentre outros objetivos do PROGER, né? Primeiro, desenvolvimento de infraestrutura que propicia o aumento da competitividade do país, além de melhorar as condições de vida dos trabalhadores, dando um enfoque especial para aqueles de baixa renda, estimular as exportações do país e, nesse contexto, estimular também o fortalecimento das cadeias produtivas. E, por último, falamos também na participação ativa na democratização do crédito produtivo popular. E aí, falei para vocês também que o recurso, né, do projeto, desse programa de geração de emprego e renda do governo federal, ele provém do FAT. E o que é o FAT, né? O nome FAT diz respeito ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Já ouviram falar do FAT? O Ministério do Trabalho? Fundo de Amparo ao Trabalhador? E o que seria esse Fundo de Amparo ao Trabalhador? Esse FAT, né, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele é um fundo que é vinculado ao Ministério do Trabalho, que é destinado ao custeio do programa do seguro-desemprego, do programa do abono salarial e também ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico. Então, aquele seguro-desemprego, né, que a gente recebe quando tem uma carteira assinada, quando perde um emprego, aquele seguro-desemprego, aquele valor que você recebe mensalmente por um determinado período, vem desse FAT, esse Fundo de Amparo ao Trabalhador, o abono salarial e diversas linhas de financiamento de programas de desenvolvimento econômico, entre as quais, né, o PROGER. Então, os recursos que destinados para este programa, eles provêm do FAT. É todo o recurso do FAT? Claro que não, mas é uma parcela lá do FAT que é utilizada para a geração desse programa. E por falar em programa de desenvolvimento econômico, entra a questão do BNDES, que é o que a gente deve abordar no nosso próximo encontro, tá bom? Então, gente, seguindo com o nosso estudo, né, os recursos alocados nos bancos oficiais federais, eles são, né, destinados à aplicação em linhas de crédito, tá? Para viabilizar a concessão de financiamentos com a observância de determinados critérios, tá? E essa observância desses critérios, elas são definidas pelas normas do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, gente, quando a gente fala aqui em Banco Oficial Federal, a gente está falando em os bancos de desenvolvimento,
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, tá? Então, normalmente, os bancos que estão vinculados a esse programa de geração de emprego e renda. E quais são os critérios, né, que essas instituições elas devem observar para apresentar essas linhas de financiamento? Os critérios são esses aqui. Primeiro critério, tem que gerar emprego e renda. Segundo critério, tem que ter uma descentralização setorial e regional. Terceiro critério, tem que haver uma compatibilidade com a política industrial e outras políticas governamentais. E, por último, tá? Tem que ter um condicionamento da concessão de financiamento à comprovação de adimplência com obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Então, essa questão aqui ela é muito importante, porque para eu ter acesso ao recurso do Proger via uma instituição oficial federal, eu preciso estar adimplente com as minhas obrigações trabalhistas, com as minhas obrigações previdenciárias e com as minhas obrigações fiscais. Porque se eu tiver algum déficit, eu estou devendo algum dinheiro para o governo federal, e eu não vou ter acesso a esse programa de geração de emprego e renda. Então, essa palavra adimplência significa o quê? Eu tenho que estar ok, em dia, com essas minhas obrigações. Alguma dúvida? Ninguém se pronunciou, professor. Eu trouxe para vocês, gente, até nesse intervalo, dei uma rápida pesquisada aqui. Eu trouxe para vocês aqui um blogzinho aqui do Sebrae, que fala um pouquinho mais também sobre esse programa, né? Proger, esse programa de geração de emprego e renda. Então, ele, assim, fala muito em linha com o que eu comentei aqui com vocês, né? Então, o programa, ele tem por objetivo promover a geração de renda por meio de ofertas de linhas de crédito. Os recursos são provenientes do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e essas linhas de crédito, elas estão disponíveis em quais agentes financeiros? Naqueles agentes financeiros oficiais. Por exemplo, Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia é um banco de desenvolvimento regional, oficial, federal. O Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal. Então, está aqui um exemplo das instituições que oferecem essa linha de crédito por meio desse programa. Então, aqui, num primeiro momento, até respondendo em parte o que a colega perguntou na primeira parte da aula, eu não vejo as cooperativas de crédito utilizando os recursos do Proger para conceder créditos aos microempreendedores individuais. Mas eu vou pesquisar isso um pouquinho mais a fundo e vou trazer isso para vocês na aula seguinte. Então, num primeiro momento, são os bancos oficiais federais. Eles analisam e eles assumem o risco de crédito. Então, eles condicionam esse crédito a empresas que têm um faturamento mínimo comprovado de 12 meses. Tá certo? E quais são os itens financiados por esse programa? Bens e serviços inerentes à atividade da empresa, obras de construção civil, máquinas e equipamentos, né, que vão serem utilizados na produção, móveis e utensílios, seguro, capital de giro. E o que não é financiado por esse programa? Recuperação de capital investido, pagamento de dívida. Então, eu não posso pegar o recurso desse programa e pagar as minhas dívidas. Encargo financeiro, gastos gerais. Então, estão aqui inversões destinadas à produção de açúcar e álcool. Então, estão aqui algumas exceções ao programa que não são financiadas. Então, o Sebrae ele é interessante porque ele dá algumas orientações nesse sentido. Tá bom, gente? Então, em princípio,
as instituições que oferecem esse programa são os bancos oficiais federais. Tá certo? Alguma dúvida? Então, vamos voltar à nossa apresentação. Só um instantinho. E eu ia também mostrar para vocês, desculpa aqui, voltar aqui entrar novamente na bandeja de compartilhamento. Eu ia mostrar para vocês também um outro... Caramba, agora me perdi. Calma aí. Um outro... Tá. Só um instantinho. Vocês estão enxergando? Não, professor, não está compartilhando. Tá, então só um instantinho. Acho que agora vai compartilhar. Que eu ia mostrar uma outra coisa e acabei não mostrando. Também vinculado ao projeto. Um outro blogzinho também que fala aqui do projeto, né? Da onde vêm as linhas de crédito, disponibilizadas por agentes financeiros, como o Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que assumem o risco de crédito, né? Professor, não está aparecendo ainda. Não está aparecendo? Então, só um instantinho, gente. Perdão. Que a gente vai abrindo um monte de tela. Tá vendo ou não? Não. E agora, só um instante. Estão enxergando? Foi. Oi? Então, esse aqui é um outro blogzinho também que fala um pouquinho do projeto. Então, ele fala também das linhas de crédito que são disponibilizadas pelos entes financeiros oficiais federais, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, esses entes que assumem todo o risco de crédito, fala para que serve o projeto, né? Então, que é composto por um conjunto de linhas de crédito disponíveis para os interessados em investir no crescimento ou modernização do negócio, tá? Ele se destaca pelo estímulo ao desenvolvimento e infraestrutura, que propicia o aumento da competitividade do país, dando uma atenção aos trabalhadores de baixa renda, estimula o crédito produtivo popular, e aqui fala também a fonte dos recursos que vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, tá certo? Obedecendo esses critérios que eu coloquei aqui para vocês, e como conseguir o projeto, tem que ir nessas instituições que são credenciadas a esse programa, os itens financiáveis e os itens não financiáveis, tá? Então, é interessante a gente dar uma pesquisada para a gente se informar um pouquinho mais do que consiste esse programa, mas, em geral, é um programa que é destinado a esses bancos oficiais federais, tá? Então, vou voltar aqui à minha apresentação. Para a gente continuar da onde a gente parou. Vocês estão vendo? Não, professor. Não, só um instante. Engraçado, às vezes vai, às vezes não vai. Abrir bandeja de compartilhamento. Oi? Não. Não, né? Eu não sei o que está acontecendo aqui, gente. Me desculpem aqui Não está indo o compartilhamento da minha tela. Foi? Ou não? Ainda não. Eu não sei o que está acontecendo agora. Fechar a bandeja de compartilhamento. Isso, eu ia falar isso. Fecha o compartilhamento e abre de novo. É isso que eu faço sempre, mas por um acaso não está indo. Eu não sei se foi porque eu abri muita tela. Está indo assim? Vocês conseguem ver? Ou não? Ainda não, professor. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fechar um pouquinho a quantidade de coisa que eu abri. Você quer tentar sair da sala e voltar? Normalmente isso resolve. Calma aí, vamos ver aqui se vai.
Tá bem. Foi? Ainda não foi. Não foi. Eu não sei o que está vindo, gente. Pela primeira vez aqui, Faz eu... isso, professor. Sai da chamada e volta. Mas aí, Normalmente ajuda. mas aí como é que eu faço? Eu saio e... Encerra a chamada e entra no link de novo. Calma aí, então. Então, calma aí. Antes de eu encerrar a chamada, gente, quero ver se o WhatsApp está aberto. Vou tentar a última vez aqui. Se não der certo, aí eu vou encerrar aqui a chamada. Foi? Agora foi. Assim, sinceramente, eu não consigo entender porque às vezes vai e às vezes não vai. Porque assim, paro o compartilhamento, volto o compartilhamento, mas esse vermelhinho que circula aqui a tela da apresentação não vai. Aí eu não... Professor, esse sistema, o Teams, ele é cheio de mistério. Muitas vezes você não vai entender por que não está indo. Mas é normal, acontece mesmo. Pois é, e assim, eu peço até desculpa aos alunos aí, pela falta de habilidade, né, no programa, mas realmente eu acho que foge até a minha capacidade, porque assim, eu não consigo, eu compartilho, descompartilho, hora Não, vai, mas isso é com vai. todo mundo. Todo mundo tem dificuldade aqui de alguma maneira. É bem normal mesmo. Então tá bom. Então, peço aí desculpa, gente, às vezes isso até atrapalha um pouquinho o andamento da aula, né, mas assim, acontece, né? Mas são os contras da modernidade, né? A gente tem muito prós, né? Porque a gente hoje consegue conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar desse mundo, esse mundão que a gente vive, mas a gente tem esses contras que ainda essas ferramentas elas não são 100% confiáveis. Então, às vezes tem alguns bugs, né? Então, gente, voltando à questão do projeto, uma dos condicionamentos para a instituição te conceder aquele crédito é você estar adimplente com as suas obrigações trabalhistas, com as suas obrigações previdenciárias e com as suas obrigações fiscais. Em outras palavras, se eu sou um microempreendedor individual e não estou pagando lá o meu MEI direitinho, em dia, e eu vou ter acesso ao programa do projeto? Não. Então, tem que estar adimplente, tá? É importante ressaltar e destacar esse conceito. E as instituições, né, que realizam essas operações de financiamento, elas têm que devolver aqueles recursos devidamente remunerados ao FAT, ao Fundo de Amparo do Trabalhador. Então, elas pegam aquele recurso, né? Digamos, pegou lá um determinado montante, vou dar um exemplo, 10 milhões de reais, disponibilizou aqueles 10 milhões de reais na outra ponta para as pessoas e os microempreendedores que se habilitaram àquele programa, mas vai ter que devolver aquele recurso devidamente remunerado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, porque o fundo é um fundo remunerado. Então, ninguém quer sair perdendo, né? Se eu empresto numa ponta, eu tenho que remunerar o meu poupador na outra ponta. E quem é o poupador? O Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, essas instituições, Caixa, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, têm que devolver os recursos devidamente remunerados, né, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. E outro aspecto muito importante, que eu gostaria aqui de destacar e ressaltar a vocês, é que o Ministério do Trabalho, ele não atua no processo operacional do projeto. Então, quando eu digo que ele não atua no processo operacional do projeto, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quem operacionaliza esse programa
são as instituições financeiras que estão habilitadas a captar o recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador e disponibilizar o recurso para aqueles que estão habilitados ao programa. Então, quem operacionaliza isso não é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho apenas diz que o programa existe e que aquele recurso proveniente daquele fundo. Quem operacionaliza são as instituições oficiais federais. Tá ok? Então, os interessados em ter acesso ao programa Proger, eles devem procurar, né, as agências dos bancos oficiais federais, conforme estabelecido na norma legal do programa, tá? Então, não procurem o Ministério do Trabalho para obter recursos do projeto, porque quem operacionaliza são os bancos oficiais federais. Esses que eu destaquei aqui nesse bannerzinho aqui, mas tem outros também, tá bom? Alguma dúvida? Ninguém se manifestou, não, professor. E qual seria, né, o público-alvo desse programa de geração de emprego e renda? O público-alvo, né, desse programa, até coloquei a figura do alvo, né, seria, em primeiro lugar, os senhores, né, o microempreendedor propriamente. Então, quem é MEI tem acesso a esse programa? Sim, tem acesso a esse programa. Outro público-alvo, as micro e pequenas empresas, né? Então, não são grandes empresas, são micro e pequenas empresas. Se é um programa assistencial, não faz sentido destinar recursos para grandes empresas. Até porque, gente, grandes empresas têm muitos outros instrumentos de captação de recursos no mercado, né? Uma grande empresa, por exemplo, ela pode captar um recurso até no mercado internacional. Sabiam disso? Então, fiquem sabendo. Então, uma micro e pequena empresa não tem essa capacidade. Então, as micro e pequenas empresas estão habilitadas a esse programa, porque elas apresentam, além da expressiva participação no total de empregos existentes na economia, elas têm um enorme potencial de geração de emprego e renda. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que, normalmente, nos países, 60% a 70% de todos os empregos gerados no país são provenientes desses dois entes aqui, microempreendedor e micro e pequena empresa? Então, se eu não tiver um programa assistencial destinado a esse público aqui, eu não vou gerar emprego e renda nunca. Porque as grandes empresas, elas têm uma quantidade limitada de empregados, têm uma quantidade limitada de funcionários, de trabalhadores, tá? Então, não é uma grande empresa, tá certo, que vai gerar a empregabilidade do país. São essas empresas aqui. Por isso que todo governo, seja qual ele for, ele tem que focar nesse público aqui. Porque se eu não focar nesse público, eu não vou gerar emprego e renda. Tá certo? Então, atenção para isso, tá? O governo ele tem que dar muita atenção para esses aqui. Porque se o governo der atenção para esses, com boas linhas de crédito, de financiamento, estímulo, eu consigo empreender e eu consigo gerar emprego e eu consigo gerar crescimento econômico no país. Ok? Além disso, do MEI e das micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de produção também são habilitadas a esse programa, devido aos diversos benefícios econômicos advindos dessa forma de organização. Então, cooperativas, associações de pequenos produtores, agricultores, também podem se habilitar a esse programa de geração de emprego e renda. E outro público, né, que também é fundamental, são pessoas físicas de baixa renda que formam
um dos grupos mais atingidos, né, pelo desemprego e com grande potencial de se tornar empreendedores. Então, eu concedendo crédito para esse grupo aqui, eu estou estimulando que essas pessoas físicas de baixa renda, com aquele crédito, empreendam e possam virar pessoas jurídicas, e assim eu consigo gerar mais empregabilidade no país. Tá certo? Então, é um programa destinado a esse público. Tá bom? Alguma dúvida? Ninguém, professor. Uhum. Então, vamos seguir, né? E o acesso a esse programa, né, o Programa de Geração de Emprego e Renda, ele se faz diretamente nas agências dos bancos oficiais credenciados, aqueles bancos que eu mostrei para vocês lá no blog, lá no site do Sebrae, lá naquele blog também que fala dos bancos, né? Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e no próprio site do Ministério do Trabalho, no portal, ele destaca que são os bancos oficiais credenciados que se habilitam a esse programa, tá? Então, os interessados a este programa, eles podem obter informações e orientações detalhadas sobre todas as condicionantes operacionais, ok? Inclusive sobre a documentação e sobre os procedimentos necessários para formalização e também para a apresentação dos projetos e para as propostas de financiamento. Tá ok? Então, um programa bastante interessante aí do Ministério do Trabalho. E aí eu vou destacar uma coisa bastante interessante para vocês aqui nessa apresentação. Eu até coloco aqui uma atenção bastante destacado. O que eu quero destacar aqui para vocês? Eu quero destacar para vocês que todo o processo de cadastramento, de acolhimento de propostas, de análise, de deferimento e de administração do crédito, eles são de competência do agente financeiro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quem cadastra, quem acolhe as propostas, quem analisa, defere é o quê? Aprovar. E quem administra esse crédito do projeto são os agentes financeiros. Então, é a Caixa Econômica Federal, é o Banco do Brasil, é o Banco da Amazônia, é o Banco do Nordeste. Esses agentes financeiros, eles assumem perante o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, todo o risco do crédito e a responsabilidade pelo retorno dos recursos ao fundo. Então, em outras palavras, se o Banco do Brasil ele destina os recursos a um microempreendedor individual e o microempreendedor individual não paga os recursos ao Banco do Brasil, o crédito, a linha de crédito, quem assume o risco? O Banco do Brasil. Ele tem que devolver ao FAT aquele recurso remunerado. Então, quem assume esse risco é a instituição oficial federal. Portanto, é ela que vai fazer as exigências para liberar aquela linha de crédito para as pessoas que estão habilitadas ao programa. Ok? Então, o risco do crédito não é do Ministério do Trabalho. O risco do crédito é desses agentes financeiros. Ok? Alguma dúvida? Aparentemente não, professor. E aí, gente, mais detalhes sobre esse assunto, a gente pode obter esses detalhes. Ih, sumiu, calma aí. Mais detalhes sobre esse assunto a gente pode obter no portal, que eu vou novamente compartilhar e vou. Deixa eu só. Perdão, gente.
Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, vamos abrir novamente a bandeja de compartilhamento. Mais detalhes podem ser essa... Acho que agora não compartilhou, né? Não compartilhou, não. Então, vamos lá. Está compartilhando? Compartilhou. Tá, então, compartilhou. Vamos lá. Mais detalhes, ele pode ser... Está compartilhado isso aqui? Não, né? Não, né? Tá na página do Programa de Geração de Emprego. Tá na página do Ministério do Trabalho, né? Fundo de Amparo ao Trabalhador, vocês leem aqui? Portal? Não, Não, né? não. Não compartilhou. Vou compartilhar novamente. Isso é um problema. Deixa eu só ver aqui uma coisa, porque o que eu estou querendo? Eu estou querendo compartilhar, gente, o que eu botei assim, mais detalhes, que um endereço na internet aonde a gente vai entrar na página, no portal do Ministério do Trabalho. Deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar novamente. Não. Não está indo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar passar agora o vídeo. Bom, compartilhou aqui a apresentação, tá? E aí, na Isso. sequência, tem um vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar agora apresentar para vocês esse vídeo, que é um vídeo explicativo sobre o projeto, e, na sequência, eu volto àquela página lá do portal do Ministério do Trabalho. Ou deixa eu dar uma última tentativa, porque realmente eu não sei por que não compartilha. Calma aí, mais uma tentativa. Não aparece a página, né? Não tá aparecendo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar agora apresentar para vocês o vídeo, e aí esse vídeo aqui, que é o vídeo explicativo do projeto, e na sequência, deixa eu só compartilhar aqui novamente, eu vou apresentar esse vídeo aqui para vocês. Vocês estão vendo a apresentação? Não, professor. Hoje está complicado, viu? Eu não sei o que está acontecendo, gente. Eu vou apresentar esse vídeo para vocês, tá? É um vídeo do YouTube. E, na sequência, a gente tenta entrar no portal do Ministério do Trabalho para ver se a gente consegue novamente mostrar para vocês o que eu queria mostrar. Está compartilhando o vídeo? Sim. Gente, hoje eu apanhei disso aqui, viu? Apanhei demais. Eu vou aqui colocar o vídeo, é um vídeo rápido, depois a gente tenta entrar lá no portal. A empresa do Renan começou pequenininha, 2 anos e meio atrás. Eram 6 funcionários num espaço de 40 metros quadrados. O empresário conta que decidiu investir num negócio próprio para melhorar a renda da família. A maioria da nossa renda já vem daqui hoje, né? Era para ser só uma parte, mas foi crescendo, o negócio foi expandindo e cresceu até mais do que a gente esperava. Aqui no restaurante do Renan tem comida brasileira para todos os gostos. Essa galinhada aqui, ó, já está quase pronta para ser entregue. E a empresa do Renan só está de vento em polpa porque ele conseguiu uma linha de crédito especial do governo federal.
Para ele, o Professor. PROGER, que é o Programa de Só um Geração instantinho, de gente. Emprego Vou e dar uma Renda. parada. Eu ouvi aqui que São José não está vendo o vídeo. Um instantinho só, eu vou tentar fazer uma coisa aqui para ver se eles vão. A gente volta aqui. O vídeo é um Tá vídeo. vendo agora, gente? Vê se estão A vendo. empresa do Renan. Não sei. Vocês estão vendo? Não. Ô, Jesus. Vamos lá. Que para mim o vermelhinho aparece aqui circulando o vídeo, né? Não, tá compartilhando sim, elas só não estão conseguindo ver. Tá vendo? É. Pois é. Ô, Jesus. E agora, meninas? Não, ainda não. Hoje a gente está apanhando do Teams. O Teams está batendo na gente. Professor, eu sei que foi um sacrifício conseguir botar, mas você consegue parar de compartilhar e botar de novo? Tá bom, vamos lá. Eu tô vendo só, a gente só tá vendo o professor. Tá bem. Então, calma aí. Vamos abrir novamente a bandeja de compartilhamento. Vou incluir o áudio no sistema. Isso. Aí, vamos botar aqui. Calma aí, o YouTube. Calma aí. Aqui. Eu acho que não sei se está compartilhando. Não foi no YouTube, foi na aba do Google, do Programa de Geração de Emprego. É. Então, vamos de novo. Incluir áudio no sistema. Foi? Foi. Vocês Então, estão vendo em São José? Tá bom, vamos embora. Vamos lá. Gente, hoje estamos apanhando, né? Todo mundo aqui do Teams. A empresa do Renan começou pequenininha, 2 anos e meio atrás. Eram 6 funcionários Professor. num espaço de 40 metros quadrados. Juliana? O empresário conta que decidiu... Pois não? Oi. Não, boa noite, professor. Sim. É só para avisar, eu já avisei a coordenação, é só para avisar que como não tem van aqui nesse horário, depois desse horário agora, alguns alunos têm que sair daqui da agora do curso, tá ok? Tá. Tudo bom. bem. A gente vai... O vídeo é 2 minutinhos, aí depois eu já... O objetivo da aula já foi concluído, tá? Tá bom, professor. Obrigado. Sim. Não tem problema, não. Fique à vontade. investir num negócio próprio para melhorar a renda da família. A maioria da nossa renda já vem daqui hoje, né? Era para ser só uma parte, mas foi crescendo, o negócio foi expandindo e cresceu até mais do que a gente esperava. Aqui no restaurante do Renan tem comida brasileira para todos os gostos. Essa galinhada aqui, ó, já está quase pronta para ser entregue. E a empresa do Renan só está de vento em polpa porque ele conseguiu uma linha de crédito especial do governo federal. Para ele, o PROGER, que é o Programa de Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho, foi um divisor de águas. Com esse recurso PROGER, a gente teve um fôlego a mais, né? A gente conseguiu renegociar prazos e valores com nossos fornecedores, consegui adquirir novos equipamentos para otimizar minha produção, otimizar meu estoque. Com isso, eu consegui dar botar a empresa em outro patamar. E esses são mesmo os objetivos do PROGER: ajudar o pequeno empresário a gerar emprego e movimentar a economia. Desde que começou a operar em 1995, o Programa de Geração de Emprego e Renda já disponibilizou mais de 80 bilhões de reais em crédito. Esses recursos são provenientes do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e disponibilizados aos empresários por meio de financiamentos nos bancos do Brasil e na Caixa Econômica Federal. No ano passado, foram 3 bilhões em crédito. Para 2018, a expectativa é que esse valor se mantenha. Para o Ministério do Trabalho, o programa favorece o pequeno empresário, o trabalhador e o próprio FAT, que recebe todo o dinheiro disponibilizado de volta corrigido. Você tem um impacto social com essas aplicações para os beneficiários. A grande vantagem do PROGER, como o custo de captação do recurso pelos bancos aplicadores, ele é menor. Então, esse recurso ele chega a um custo mais reduzido para os pequenos empresários. As taxas de juros elas são mais baratas, né, do que as linhas convencionais de mercado. A sistemática do programa é fomentar a economia, garantindo a rentabilidade devida ao fundo e garantindo o patrimônio do fundo, que o fundo não tenha prejuízos com essas aplicações. Bom, deixa eu só... Mais só um instantinho, gente.
Vamos parar de compartilhar e voltar aqui para a apresentação, para as considerações finais. Bom, esse vídeo ele tentou... É um vídeo de 2018, né? Não é tão atual, né? Mas é um vídeo bem autoexplicativo, né? Mostrando que esse programa ele tem como público-alvo os micro e pequenos empresários, o microempreendedor individual, no sentido de promover crescimento, gerar emprego, gerar renda, que o recurso que é proveniente do FAT, que é o Fundo de Amparo do Trabalhador, ele vai ser remunerado por meio das instituições financeiras, e por ser um recurso que ele é remunerado a um juro menor, cria uma condição para que a instituição, por exemplo, o Banco do Brasil, ofereça um crédito, tá, para o microempreendedor individual, uma taxa de juros mais favorável. Então, quanto mais for favorável a taxa de juros e melhores forem as condições de pagamento, isso estimula, né? Isso estimula o empreendedorismo, isso gera emprego, isso gera renda, e todo país, né, ele que quer crescer, que quer ter um crescimento econômico, tem que investir, de fato, nesse público-alvo, né? Hoje, os valores que de 2018 se fala em 80 bi, né, ainda são pequenos se você comparar com outros países. Então, o governo ele precisa investir nisso, precisa dar apoio a esse público para que a gente consiga realmente crescer, gerar renda, gerar emprego e movimentar a economia, tá? Porque é uma roda onde todos os dentinhos da roda eles precisam estar girando para que a economia ela cresça e ela evolua. Esses detalhes que eu não consegui mostrar para vocês, eu vou pedir para que depois vocês deem uma olhada lá no portal do Ministério do Trabalho, que ele fala um pouquinho mais sobre esse programa, fala qual é o público, fala quais instituições, fala alguns outros subdetalhamentos do programa. Então, é interessante a gente dar uma lida e uma pesquisada para que a gente tenha mais informações ao procurar uma instituição oficial federal. Tá bom, gente? Então, alguma dúvida, alguma coisa que eu tenha colocado que não tenha ficado claro, eu vou reservar esses minutos finais aqui da aula para isso, tá? E hoje o objetivo da aula, assim, em termos de exposição, ele foi colocado e foi atingido. Alguma dúvida, gente? Ninguém, professor. Uhum. Então, hoje o pessoal... Eu acho que tem alguém levantando uma mão ali, não? Não? Deixa eu ver aqui. Agora Eu a não gente... tô vendo, para mim não tá aparecendo hoje, deu uma travada nisso aqui. Tem alguém que levantou a mão aí? Não, acho que estava só conversando, né? Se for Acho que levantar... sim. eu acho que sim, porque eu vi uma moça ali levantando a mão, mas eu acho que ela estava só gesticulando, né? Deve ser, deve ser. Bom, gente, então, assim, esse foi o objetivo da aula de hoje, né? Falar um pouco sobre o microcrédito, essas linhas de financiamento, falar sobre esse programa do Ministério do Trabalho, né? E quanto mais informações vocês tiverem sobre o acesso ao crédito, para vocês é melhor, entendeu? Lembrando que sempre quando for procurar uma instituição financeira para buscar uma linha de financiamento, a finalidade, ou seja, a justificativa que você vai dar à instituição para que a instituição libere o crédito para você, ela tem que ser muito bem fundamentada, tá, gente? Você não vai procurar um banco e vai dizer assim, para que você quer o crédito? Eu quero o crédito porque eu não sei, porque eu quero. Não, isso aí não é resposta. Então, fundamente, justifique, mostre a finalidade do seu negócio, mostre a expectativa de faturamento. Tudo isso são condições que vão gerar uma linha favorável de crédito para vocês. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai retomar esse assunto e vai dar prosseguimento ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e falar um pouquinho sobre o BNDES. Tá ok? Então,
Uma boa noite a todos. Boa noite, professor. E nos Até vemos. a próxima, gente. E Juliana,